Primeiro livro de Samuel, o seu capítulo 1, do verso de número 3 ao verso de número 8. Todos encontraram, digam amém. Diz-nos assim a palavra do Eterno: subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali o sacerdote do Senhor, Finéias e Ofni, e os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, diga assim, uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava, para embravecer-se, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Diga sim, amém. Toma o seu assento. O nosso tema está ali no telão. Deus visita as tuas lágrimas. Repita assim após mim: Deus visita as tuas lágrimas. Isso é uma prova evidente que Deus continua falando com a sua igreja. Deus continua falando, e Deus já tem falado nesse culto aqui. E escolhemos então, dado por Deus, esse tema: Deus visita as tuas lágrimas. E baseado nesse tema, nós vamos mostrar 5 fases da vida de Ana. Repita assim após mim: 5 fases da vida de Ana. Você vai encontrar nesse capítulo 1 que Ana, ela viveu estas 5 fases. Ela ultrapassou estas 5 fases. Às vezes eu fico pensando, porque tem gente que quer obter a vitória, que quer que os seus sonhos se realizam, todavia elas não querem passar pelas fases da vida. Olha para cá, nada vem de mão beijada para você, nada vem como um kit completo para suas mãos. Para você conquistar, você tem que batalhar pelas coisas a ser conquistadas. Elas não vêm, elas não vão cair do céu no seu colo e você tão somente agradecer. Tem coisas que Deus nos entrega, mas você precisa se esforçar para tomar posse delas. Deus te mostra o que Ele tem para você. Deus te mostra, mas você precisa correr atrás. Ou seja, Deus faz a parte dele, mas eu preciso fazer a minha, até para vivenciar o milagre. Você lembra daquele cego? Jesus fez a parte dele, cuspiu no chão, da saliva fez lodo e untou os olhos do cego. Jesus fez a parte dele. Agora diz, agora você vai fazer a sua. Qual é? Vai até o tanque de Siloé e lava-te.
E ele foi, lavou e voltou vendo. Ou seja, Jesus fez a parte dele. Aquele homem cego fez a sua parte, recebeu o milagre. Então, você precisa entender que a todo momento Deus está com você. E que Deus visita as tuas lágrimas. Gente, é verdade o que está escrito no Salmo 30 e o verso 5. Que o choro pode durar uma noite. E foi já citado aqui. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode ter chorado ultimamente. Você pode, diante dos problemas que os confronta, você pode ter chorado. E para você tem sido uma noite longa, inacabável. Porque tem noite comprida, longa, mas nunca existe uma noite que ela não terá que dar oportunidade para um novo dia amanhecer. Por mais comprida que seja a noite, uma hora ela vai ter que recuar e dar lugar ao sol que vem brilhando por aí. E eu sempre digo que por mais escura que for a noite, mais brilharão as estrelas. Você é uma estrela em Jesus. E Ele tem compromisso com você. Deus é aquele que enxuga as nossas lágrimas. Deus é aquele que visita as nossas lágrimas. Quando nós lemos aqui esse capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, primeiro nós encontramos aqui os males da poligamia, que houve até uma tentativa de reconciliação. Nós vemos aqui que Eucana, ele diz, não, Ana, não, eu não sou para você muito mais do que 10 filhos. Houve até uma tentativa de reconciliação, mas sem muito resultado, porque o que Ana queria mesmo era ter um filho. Ele tentou mediar a situação, mas o propósito de Ana era ter um filho. E aqui eu quero citar para você a primeira fase da vida de Ana. Diga assim comigo, a fase da prova. Gente, aqui está escrito, verso de número 5, que dava Eucana para ela uma parte muito excelente. E depois da vírgula diz, porquanto ele a amava. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Eu entendi o seguinte aqui. Só fecha uma coisa, só cerrar aqui é a mesma coisa que fechar a madre. O Senhor havia fechado a madre. Se o Senhor fechou, é porque antes estava aberta. E se o Senhor fechou, havia um propósito designado por Deus para com a vida de Ana. Mas pastor, por quê? Porque Ana estava buscando um filho. Deus estava buscando e para levantar um profeta. A gente precisa entender a visão do texto. E a gente precisa entender também que tem prova que não é o diabo que traz até nós. Tem luta que se levanta na nossa caminhada que não é o diabo, é Deus. Quem fechou a madre de Ana foi Deus. A Bíblia diz, o Senhor, porém, lhe tinha cerrado a madre. O Senhor travou o seu ventre. Diz, estéril, por enquanto. Porque você está esperando um filho. Mas eu quero levantar, é um profeta, é diferente.
Então eu preciso fazer um trabalho, primeiramente em você, para que quando ele nascer, esse profeta, você entrega ele a mim. Você percebe que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Gente, Ana viveu esta fase, a fase da prova. E a Bíblia ainda prova, no versículo de número 6, que a sua competidora excessivamente a irritava para ver ela embravecida. E aí torna a dizer depois da vírgula: porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. 2 vezes. Ou seja, a prova não era dos homens, não vinha do diabo, não vinha dos homens. A prova vinha de Deus. Olha para cá, você precisa entender que esse levante, que esta luta, que esta dificuldade, que essas agruras que está se levantando contra a sua vida, não é o diabo, porque tudo que acontece com a gente é o diabo. É o diabo. Passou, o diabo está furioso em casa. Muitas vezes não é o diabo, é você. Muitas vezes é Deus te provando, é Deus provando a sua fé. Conta-se que certa vez alguém encontrou o diabo por um caminho, cabisbaixo, andando com um saco nas costas. Triste. Aí perguntaram para o diabo: mas por que, diabo, você está tão triste hoje? Cabisbaixo, tristonho, o que está acontecendo? Ele diz: é os crentes. Tudo que acontece errado com eles, eles colocam a culpa em mim. Tudo que acontece errado é o diabo. E muitas vezes não é o diabo. Aqui não era o diabo, era Deus. Olha para cá, levante a mão. Essa luta não veio para te matar. Foi Deus que permitiu. Foi Deus que a trouxe sobre a sua vida. Mas para quê? Para te provar, para te lapidar, para tirar os vestígios, as coisas ruins da sua vida, para que você possa entrar no propósito dele. O que Deus queria com Ana aqui? Eu fiquei de madrugada, quando acordei desse sonho. Aí eu falei: eu vou pensar, eu conheço esse texto aqui. Falei: eu vou pensar. Está escrito lá que Deus fechou a madre dela. Se fechou, é porque Deus tinha um propósito. Deus tinha que trabalhar no coração de Ana até quando ela estivesse pronta, preparada para conceber Samuel e ofertar para ele. Então Deus tinha que fazer um trabalho. Até porque a Bíblia não mostra nenhum nome dos filhos de Penina. Mostra, não tem nome deles. E tinha vários. Eucana tinha vários filhos com Penina, mas não vê um nome deles aqui mencionado. Ana só teve um, e o nome está aqui: Samuel, profeta Samuel. Então Deus tinha que primeiro trabalhar no coração de Ana, para que ela não prendesse aquele filho, porque Deus tinha um desígnio, Deus tinha um propósito para com Samuel. Ele seria profeta, ele seria juiz em Israel. Isso aqui é extraordinário. Então a primeira fase que Ana viveu foi a fase da prova. Você vai ver Ana aqui chorando. Você vai ver Ana aqui sendo humilhada. Você vai ver Ana aqui sendo esquecida. Você vai ver Ana aqui triste num canto, quando ele olhava para Penina e não via uma criança ao seu colo, mas no colo de Penina ela via as crianças saudáveis, brincando. Ela olhava, ela se entristecia. Então Ana viveu a fase da prova. Ela viveu essa fase. Talvez você está vivendo esta fase. A fase da prova. Nossa. Está numa luta ferrenha. Parece que vai te destruir. Parece que vai destruir a sua família. É por isso que eu os convoquei aqui para a oração.
Quer ver você entender o propósito de Deus também nas agruras da vida, nas provações? Começa a orar para você que Deus se revela, até em sonhos, como aconteceu comigo. Você vai entender os propósitos de Deus para a sua vida, porque muitas vezes eu e você não entendemos. É o que Jó exclamou no capítulo 37, o verso 5 do seu livro. Jó diz, com a sua voz troveja Deus maravilhosamente e faz grandes coisas que nós não compreendemos. Olha para cá, talvez você não está compreendendo o que Deus está fazendo e qual o propósito de Deus para a sua vida, através dessa prova. Mas fique tranquilo, daqui a pouco você vai entender. Ana, a princípio, não entendeu. Olhava para Penina, via ela rodeada de crianças, e ela sem nenhuma. Quem sabe subia o coração dela. Poxa, ela tem 5. Eu não consegui dar um filho ao meu marido Eucana. Ela tinha esse desejo, mas Deus estava trabalhando no coração de Ana. A Bíblia diz, Isaías 64:4, que desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. É para aquele ou aqueles que nele esperam. Você está esperando no Senhor? Porque se você estiver esperando no Senhor, daqui a pouco você vai estar cantando o hino da vitória. Vai mudar de fase, vai sair dessa fase. Primeira fase de Ana, a fase da prova. Segunda fase de Ana é a fase do choro. Repita assim após mim: a fase do choro. Está aí no verso de número 6 a 8. Diz que, o verso 6 eu já li, a sua competidora. Tinha até competidora. Você vê que quando você está sendo provado, alguém, ao invés de se compadecer de você e te ajudar, vai ser seu rival. Quem compete é rival, ou adversário pelo menos. Ela tinha adversária. Quem era? Penina. Diz que a sua competidora, ou seja, não é que Ana estava competindo com Penina, mas Penina estava competindo com Ana. Por quê? Ela dizia, tá vendo? Deus tem me abençoado maravilhosamente. Eu tenho dado tantos filhos ao nosso marido Eucana, mas você, amaldiçoada, nenhum. Ou seja, a sua competidora excessivamente, quando diz excessivamente, irmão, fora do normal, da normalidade, era em excesso, excessivamente, ela ficava irritando. Sabe aquela pessoa que começa a pegar no teu pé? Tá vendo? Tá vendo? Como é que, cadê o seu Deus? Ele não olha para você? Cadê o seu marido? Olha aí, e começa a te irritar. E você tem que ter um autocontrole, a têmpera bem equilibrada, senão você entra na carne. Você entra na carne. A Bíblia diz que excessivamente ela era irritada. E ela com uma finalidade, para vê-la nervosa, brava, iracunda, e assim sucessivamente. Porquanto o Senhor lhe tinha encerrado. Verso de número 7. E assim o fazia ele, de ano em ano, Eucana. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava. A outra. Sempre tem uma outra para te irritar. Um problema, alguém para apontar o dedo para você, dizer que Deus não está contigo, que Deus não está trabalhando na sua vida, que nem importa você vir à igreja, porque não vê mudança, não vê alteração, nada está acontecendo fora do normal. Cadê o milagre de Deus para você? Então, olha o que está escrito. Ela continuava, mesmo indo à casa do Senhor, quando Eucana, de ano em ano, subia, diz que a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Qual era a fase que Ana estava vivendo? A fase do choro. Chorava
e não comia. Não tem dias assim tão amargos na nossa vida, que é o dia da provação. É o dia da provação. O irmão falou a provação aí no deserto. Tem dia que é assim, é um deserto puro, é a provação, é a longa noite que parece que o novo dia não vai amanhecer. É o dia da provação. A Bíblia diz aqui que Ana chorava e não comia. Olha aqui como era terrível a provação de Ana. A fase do choro, verso 8. Então Eucana, seu marido, lhe dizia, né? Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Isso era visível no semblante, no aparato de Ana. Ele via ela para baixo, triste, tédia, desgostosa. Ele via ela assim, diz, ó, por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Não. A resposta é não. Porque quem é mulher sabe do que eu estou falando, mano. Não tem jeito. Mulher pode... Eu falo, se a mulher tivesse tão grudada com o marido, é difícil, rapaz. Uma mulher, uma criança fica doente, ela larga tudo e corre lá e quer atender. Se tem 10 filhos, ela quer atender 10 filhos. Agora com o marido, atende. Mas não é assim não. É menos, é bem menos. Agora quando se trata de filho, então ele queria tentar resolver a situação. Eu não sou melhor do que 10 filhos. Ela, como não queria deixar ele descontrolado, aceitava aquilo. Mas no seu coração ela dizia, não, eu quero ter um filho. Eu quero ter meu filho. E ele tentava de tudo resolver aquela situação. Só que o que eu aprendo aqui, que Ana estava entendendo tudo. Que ela estava vivendo, primeiro, a fase da prova. Segundo, a fase do choro. Irmão, tem dia que a gente tem que chorar. Tem dia que a gente precisa chorar. E muitas vezes chorar faz bem. Quando você tem um momento, um período de choro na sua vida, depois que termina, parece que o seu coração é aliviado. É aliviado. Tem alguns países hoje que eles dão muito valor às lágrimas. Eles acreditam que as lágrimas têm poder curativo. E é comum você chegar em um desses países que acredita assim, em um velório, e receber na entrada ali uma esponja. E ali tem uma plaquinha com o seguinte epitáfio: ao sair, não esqueça de deixar as suas lágrimas. Então, são dados esponjas para as pessoas que vão ali no velório. E quando elas começam a chorar, com aquelas esponjas, elas enxugam as suas lágrimas. E quando elas vão embora, tem um jarro ali, e elas espremem aquelas espumas. E deixam ali as suas lágrimas, porque elas acreditam que a lágrima tem poder curativo. Por isso que quando você chora, após o choro, parece ter um alívio assim. Por isso que num velório, uma pessoa, um momento que a pessoa morreu, não adianta você chegar lá e dizer, não chores. A não ser que você seja Jesus, né? Ele chegou para a mulher viúva e disse, não chores. Mas porque ele ia resolver o problema. Mas se você não é Jesus, irmão, chore junto se puder. Pega um lenço, começa a chorar, abre o bocão. Ah, não, mas não chore não. Não, como não chora? Perdeu o filho, perdeu o marido, não vai chorar? Tem que chorar. Ela viveu esta fase. Repita assim após minha fase do choro. Vive esta fase. Terceira fase que Ana viveu, a fase da superação. Essa fase é linda, não tem muito tempo para falar acerca disso, mas olha do verso 9 até o verso de número 11. Está escrito assim: então Ana se levantou. Quando se levanta aqui, é superação.
Gente, você precisa aprender a superar. Até quando você vai ficar nesse marasmo? Até quando você vai ficar prostrado, caído? Mas o mundo está desabando sobre a minha cabeça. Deus não vê, Deus não me olha. Não adianta você ficar nesse marasmo. Não adianta você ficar nessa penúria. Não, você tem que entrar em ação. Levanta. O que Deus falou para Josué no capítulo 1 lá do seu livro? Moisés, meu servo, já é morto, agora é contigo. Levanta, levanta. Mas eu estou desanimado. Não, levanta. Eu vou ser com você, mas tem bom ânimo. Levanta. Eu vou estar contigo, mas você tem que levantar. Então preste atenção. Ana aqui se superou. Se superou. Por quê? Porque ela também viveu a fase da superação. E o verso de número 9 prova isso, que Ana se levantou, depois comeram e beberam em Siló. Está vendo? É a fase da superação. O que mais? E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Olha aí, isso aqui é a fase da superação. Ela diz, eu já chorei muito em casa, mas agora eu quero chorar na igreja, no templo, aos pés daquele que pode enxugar as minhas lágrimas, aos pés daquele que pode mudar qualquer situação. E ela lá no templo, a Bíblia diz que ela chorou amargamente. Aí, verso 11, e votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se de uma forma benigna atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e da tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Você entendeu porque Ana viveu a fase da prova, viveu a fase do choro, e agora estava na fase da superação? Porque todas essas fases anteriores que Ana viveu era um preparo para aquilo que Deus ia entregar nas mãos dela. E ela voluntariamente iria entregar de volta para Deus. Porque se Deus não tivesse fechado a madre de Ana, certamente, primeiro filho, ela ia ficar grudado com ele, e jamais ela o faria dessa forma, entregar ali ao serviço de Deus no templo, jamais. Então Deus primeiro começou a moldar o seu coração, a lapidá-la. Irmão, entenda o propósito de Deus para a sua vida. Todas as coisas contribuem, não é para o mal, é para o bem. Talvez o que você está vivenciando hoje na sua vida, você não entende, mas foi o que Jesus disse para os discípulos: o que eu faço não entende tu agora, mas entenderá depois. Deixa Deus trabalhar na sua vida conforme Ele quer. Ela viveu esta fase, a fase da superação. Ela superou aquele problema. Aí ela já não orava tão somente para obter um filho de Deus, mas ela diz: não, Senhor, eu estou votando a Ti, eu estou fazendo aqui uma promessa, um voto. Se Tu me deres, eu vou te devolvê-lo. Aí Deus olha e diz: ó, tá ficando legal, aleluia, tá ficando pronta, está quase para receber o milagre. E aí ela muda de fase. Repita assim após mim: ela vai para a fase do sacrifício. Não, tem gente que quer bênção, mas não quer sacrificar o Senhor. Tem uns que nem na igreja vem: pastor, pede oração lá por mim, cara. Eu estou aqui em casa, desfalecido, desanimado, peça oração. Irmão, você tem que vir orar, você tem que vir pagar o preço, você tem que vir sacrificar o Senhor. Ela viveu esta fase,
a fase do sacrifício. Verso de número 12 a seguir, está escrito: e sucedeu que, perseverando ela em orar, quer bênção, vem para a oração, quer bênção, vem orar, quer bênção, vem oferecer sacrifícios aprazíveis a ele. Ela perseverou em orar perante o Senhor. Eli então fez atenção da sua boca, porque ela estava ali com a amargura de alma, derramando o seu coração perante o Senhor, e ele começou a prestar atenção. Está escrito no verso de número 12, verso 13: porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Sabe que tem oração que não deve ser feita nesse microfone, tem oração que não deve ser falada aqui, tem oração ou particularidade sua que você não pode falar para ninguém. Ore por mim nesse propósito, porque você fala da oração, perde a oração e fala do propósito. Ao invés de alguém te ajudar, vai te atrapalhar, vai contar para todo mundo. Não conta não, deixa viver na ilusão. Não conta, só conta depois que recebeu, de que você apalpou o milagre, que você já está vivenciando o milagre. Antes não conta. Porque além dos tomés da vida, dos duvidosos, tem gente que vai fazer de tudo para atrapalhar o que Deus tem para você. Vai fazer de tudo. Por isso que Ana, sábia, ela falava com o coração. O que é isso? É uma oração fortíssima. Essas palavras em gemidos, a Bíblia diz no original do grego, que são palavras fortíssimas, que vêm do profundo do coração, do âmago, da alma. Ela falava com o seu coração, só se movia os lábios, não saía som da sua boca. Aí Eli diz: está bêbada, está embriagada. Verso de número 14: e disse-lhe Eli: até quando estarás embriagada? Aparta de ti o teu vinho. 15: porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Olha, oração com gemidos inexprimíveis. A Bíblia lembra Paulo dizendo em Romanos capítulo 8, diz que o Espírito Santo, ele faz isso por nós. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é Ele que, segundo Deus, entende as intenções dos nossos corações. A oração no íntimo do seu coração. A oração em espírito. Não é ficar em espírito de oração. Porque tem gente que vai cantar. Irmão, eu vou cantar e eu peço para toda a igreja ficar em espírito de oração. E todo mundo assim, bobão. Não, a pessoa vai cantar, eu tenho que glorificar, tenho que adorar a Deus. Agora, eu posso estar numa oração intimamente no espírito. É isso que eu tenho que fazer. E a Bíblia diz que Ana estava assim: eu tenho derramado o meu coração perante o Senhor. Aí a Bíblia diz, no verso 16 e 17: não tenhas, pois, a tua serva como filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e dos meus desgostos tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedisse. É a fase do sacrifício. Sacrificar aqui como um corpo aprazível. Paulo diz em Romanos 12 que nós devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? É o nosso culto racional. Romanos 12, o verso 1.
É desta forma. Ela estava sacrificando ao Senhor, e aqui em oração, derramando a sua alma perante ao Senhor em sacrifício vivo. Eu vou terminar dizendo a quinta fase que Ana viveu. Primeira, a fase da prova. Segunda, a fase do choro. Terceira, a fase da superação. Quarta fase, a fase do sacrifício. Pastor, e a quinta fase? Diga assim comigo, a fase da alegria. Oh, irmão, como a gente se alegra quando você vê o milagre de Deus chegando para a sua vida. Eu sei, irmão, é muito difícil adorar a Deus em meio à dor, mas a chave para isto é conhecer a Deus. Porque Jó fez isso, e ele disse: olha, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de uma maneira diferente. Agora te vê os meus olhos. Eu sei que é muito difícil você adorar a Deus em meio às dores, mas Deus está te mostrando um novo horizonte, uma visão panorâmica para você ver ao longe que tem bênção de Deus chegando para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Ainda que você tenha uma penina te irritando, uma penina dizendo: não vai dar certo, olha, você não tem capacidade, você não pode alcançar esse milagre, olha, esses seus sonhos irão para a água abaixo. Ainda que tenha uma penina, eu quero te dizer, as coisas na sua vida vão acontecer. Não que as coisas vão acontecer na sua vida porque são coisas fáceis. Você já parou para pensar que tudo aquilo que você conquista, quando você olha para trás, você vê uma larga estrada cheia de sofrimentos que você passou, que você batalhou para você chegar aonde você está? As coisas não acontecem facilmente na nossa vida. E você que adquiriu, que prosperou, que hoje tem uma casa, que tem um carro, só você sabe os caminhos e tormentas, de dificuldades que você teve que passar para conquistar tudo isso que até hoje você conquistou. Mas quando você olha para trás, você diz: valeu a pena. Se eu tiver que passar tudo de novo, eu passarei, porque vale a pena você confiar no Senhor. Vale a pena. Irmão, o propósito de Ana era de ter um filho, mas o propósito de Deus era de lhe dar um profeta. Qual o propósito de Ana? Era ter um filho, mas o propósito de Deus para com a vida dela era de lhe dar um profeta. E ela viveu esta quinta fase na sua vida, a fase da alegria. Versos 18 e 19 diz assim: e disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi pelo seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ou seja, agora Ana estava feliz, vivendo o quê? A fase da alegria. Eu quero te dizer que depois desse choro que você está vivenciando, virá a fase da alegria, e o tempo de cantar vai chegar para você. Vai chegar. O tempo de cantar chegou para Ana, e ela viveu essa quinta fase, a fase da alegria. Diz que ela se levantou depois que Eli profetizou para a vida dela, e diz: ó, vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição. Ela se levanta do templo,
e ela vai a caminho, ela come, e a Bíblia diz no verso 18, e o seu semblante já não era triste. 19, e levantou-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, voltaram e vieram à sua casa em Samá. Ou seja, Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Verso de número 20, e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu. Olha aí como é gostoso você viver a fase da alegria. Passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E eu estava lendo no capítulo 2, o cântico de Ana. Olha aí os primeiros versículos. Então Ana orou e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Olha aí, qual é essa fase? A fase da alegria chegou para Ana, mas primeiro ela teve que viver a fase da prova, a fase do choro, a fase da superação, a fase do sacrifício. Então finalmente viveu a fase da alegria. Fica em pé. Eu quero dizer para você: não deixe que uma fase ruim da sua vida estrague a sua vida toda. Que isso, pastor? É verdade. Deus me manda dizer para você: não deixe que uma fase ruim da sua vida estrague a sua vida toda. Mas eu nem quero pensar em casamento mais, porque a decepção, meu Deus, foi grande. E vai viver só a vida toda porque viveu uma fase ruim? Não, Deus tem coisa nova chegando para você. É só você abrir os olhos espirituais, é só você reconhecer a sua dependência de Deus, é só você reconhecer que sem Ele você não pode conquistar, você não pode progredir, você não pode crescer. É só você se prostrar como Ana fez e dizer: Senhor, eu te adoro, eu te adoro. E gente, se você continuar lendo no capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, você vai ver o cântico que Ana fez. Ela chega a dizer no verso 2: não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Você vai ver que assim como Ana, vivendo a fase da alegria, ela pôde cantar ao Senhor. O tempo de cantar vai chegar para você. Vai chegar. Essa fase difícil vai passar. Sabe por quê? Tudo passa. Tudo passa. Deixa de ser pessimista. Deixa de ser um crente chato. Quando alguém chega para você: e aí, irmão? Pastor, a coisa está feia para o meu lado. Irmão, eu não sei não se eu vou continuar indo lá na igreja não. Sei lá, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. A coisa está preta para o meu lado. Fique tranquilo, isso é uma fase, mas isso vai passar. E com Deus há sempre um final feliz. Aleluia! Com Deus há sempre um final feliz. Nós vamos cantar ao Senhor, como Ana fez no dia do seu triunfo. Mas eu quero convidar você, aliás, eu quero convidar toda a igreja que tem um propósito, um sonho com Deus. Você quer vir à frente, dizer: Senhor, eu deixo diante do seu altar o meu sonho. Sai do teu lugar e venha depressa.